Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live semanal. Se você nos acompanha, que eu mesmo está escutando a gente pelo podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou mesmo no YouTube, né? Onde quer que você esteja, a gente faz a nossa live semanal e participa ao vivo, todos os sábados de manhã no nosso Instagram. Se vocês não nos seguem ainda no nosso Instagram, basicamente acessa lá @DiegoMangabeira, que aí curte, né? Siga lá para receber as notificações. Pessoal, o tema de hoje vai ser sobre o real motivo por que você não deve ter dó de ninguém, né? E vai ser interessante porque a gente vai falar sobre alguns aspectos que, por muitas vezes, as pessoas elas deixam de lado, né? E o aspecto, na verdade, que deixa de lado tem a ver que todos nós somos seres espirituais, quânticos, energéticos, né? Eletromagnéticos. E quando a gente vai nessa prerrogativa, a gente não está apenas em ambiente físico, né? Ou mesmo igualdade social que o pessoal fala muito. E vocês sabem, quem nos acompanha já há mais tempo, que a gente costuma falar muito da matrix mental, né? A gente costuma falar muito do sistema. E aí, logicamente, que na verdade as pessoas tendem a levar para um lado só, ao invés de compreender que na verdade você pode estar sendo manipulado por um lado ou por outro, né? Porque na verdade existe o princípio das polaridades, existe o princípio da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. E quanto mais você se liberta desses dogmas, que aqui a gente chama no sistema de crenças, né, dentro da alquimia da mente, então sistema de crenças familiar, religioso, político-partidário, político, econômico, você tem até mesmo, por exemplo, um sistema de crenças que você pode ter desenvolvido por causa de uma religião, culto, crença, doutrina que você siga, né? E isso, na verdade, ao invés de você se libertar, te aprisiona. E aprisionando, logicamente, que você tem uma limitação, inclusive em relação ao que você acha que você é, né? Que, na verdade, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a sua essência, tem a ver com o que você imagina que você é, né? Em verdade, vamos dizer assim, né? E a gente tem que falar sobre esse princípio da dó, né? Da pena, né? Porque é algo que acontece muito com as pessoas, né? Então, se você pensar ao redor do mundo, né? Ah, eu tenho dó que aquilo está acontecendo com fulano, né? Eu tenho pena porque está acontecendo isso com cicrana, né? Assim por diante. Tudo tem uma causa e tem um efeito. Tudo tem uma ação e uma reação. Tudo é polar, né? Então, você pega o Caibalion lá, se você que gosta de estudar esoterismo, ocultismo, vai ter lá, né? Tudo é mente, o todo é mente. Então, basicamente, tudo tem um motivo para acontecer. Se a gente pega a física quântica, né? Tem o entrelaçamento quântico. Tudo, na verdade, tem algo e uma origem para acontecer também. Né? Na lei natural, a gente vai no ocultismo, na gnose. Né? Nada acontece por acaso. Se algo está acontecendo com você, você tem a proporcionalidade. Então, você tem o que? A força geradora e a força contrária para também repartir isso e rebater esse tipo de consequência, de causa e consequência que você está experienciando nesse exato momento, que pode ser de cunho pessoal, profissional, pode ser em relação à parte financeira, pode ser em relação à parte espiritual, né? Por que não? O grande lance é você começar a estudar mais isso. Logicamente, não é de uma hora para outra. Cada um tem um timing, cada um tem um momento. Cada um, na verdade, por exemplo, tá num nível de consciência específico, né? Se você analisar você mesma, você mesmo, há um ano atrás, como que você pensava? Como que você agia? Né? Como que você raciocinava? E isso, na verdade, pode trazer uma série de consequências hoje, né? E aí, no caso, logicamente, que você pensa diferente. As coisas mudaram. Até mesmo fisicamente, né? Você às vezes não está morando no mesmo lugar. Você não está trabalhando no mesmo local, né? Você está com outros colegas de trabalho. Às vezes, algumas pessoas se demitiram, mesmo saíram da empresa. Na parte financeira, pode ser que as contas estão melhores, né? Então você está conseguindo pagar em dia ou não, né? Pode ser que talvez você esteja mais endividado que há um ano atrás. Cada caso é um caso, mas é que a gente pode entender, tudo é movimento. Se tudo é movimento, na verdade tem a ver com o quê? Com o que você faz diariamente. Se os seus hábitos, se o seu padrão de comportamento, ele costuma ser mais resiliente, você costuma ter uma disciplina, a gente pode dizer, né? Essa palavra disciplina é bem legal, né? Eu vou até pegar aqui a origem da palavra, eu adoro fazer a etimologia junto com vocês, e já que eu estou na frente do computador aqui, né? Eu esqueci agora o radical latino, eu vou procurar aqui com vocês, já que a gente está aqui na live, né? A palavra disciplina, né? Na verdade veio do latim disciplina, né? Na verdade seria disciplina, né? Instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada, né? Então a palavra disciplina ela deriva de discípulos, né? Que é discípulo, vamos dizer assim, né? Na língua portuguesa, que significa aluno, aquele que aprende, né? Do verbo dicere, né? Dicere, na verdade. Dicere é italiano. Dicere
significa aprender. Então, uma pessoa que procura, por exemplo, disciplina, uma pessoa que procura conhecimento, ela é uma pessoa aluna, né? Então ela está sempre aprendendo. Depois, mais tarde, que na verdade a disciplina, o pessoal começou a levar para um conceito que é só manutenção da ordem, que é algo restrito, que é algo chato, que é algo negativo. E disciplina, como eu expliquei para vocês, né, quando a gente analisa a etimologia, que é a origem da palavra, a origem do sentido da palavra, você vê que na verdade é uma coisa muito legal, é aquilo que você aprende, é aquilo que você vê todo dia, né? Como se fosse um conceito, né, de aprendiz, né? Você está sempre aprendendo todo dia. Disciplina é isso. E quando você é uma pessoa disciplinada, ou seja, quando você é uma pessoa que aprende todo dia, fica mais fácil de você entender, por exemplo, os fenômenos que estão acontecendo com você. E como eu sempre falo, tudo é matemático. Se alguma coisa está acontecendo com você, não é por causa de vamos falar, de uma incógnita, não é algo fantasioso, né? As pessoas costumam às vezes levar para esse, né, costume, até mesmo por sistema de crenças religioso. Ah, não, porque Deus quis, não tem que passar por isso, né? O mundo é uma prova de expiações, a Terra é um planeta de provas de expiações. Não, a gente está na terceira dimensão, é assim mesmo, né? E aí começa a conceituar como se na verdade todo mundo tivesse que sofrer, né? Então Gaia, o planeta Terra, que na verdade, inclusive Gaia, eu falo muito para vocês, eu repito isso porque a repetição é a mestra da perfeição, né? A Gaia, o planeta Terra, na verdade, é um ser, né? É um ser de outra dimensão que a gente consegue ver na terceira dimensão, né? É um ser circular. Circular é o quê? Um sólido platônico. Você vê a aliança, o mesmo símbolo de Ouroboros, né? No ocultismo é o quê? A serpente comendo a própria cauda. O que é? Não tem começo e não tem fim. A gente consegue ver Gaia na terceira dimensão e, ao mesmo tempo, a gente consegue o quê? Retribuir, né? E receber também Gaia como um ser que também existe, coexiste junto conosco. E quando você começa a entender sobre isso, você começa a ver, caramba, vai além daquilo que eu compreendo, vai além daquilo que eu aprendi nos livros de história. Eu estava vendo ontem mesmo, ontem à noite, um documentário, mas aqui, para quem sabe a nossa linha, né, da Alquimia da Mente, já sabe sobre as antigas civilizações. A gente tem uma linha muito aliada aí às verdadeiras tecnologias, né? Então, tecnologia livre, grátis, né? A gente não precisa pagar por nada, né? Inclusive, na verdade, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você liberta a humanidade, não aprisiona, né? E tem pessoas que, na verdade, logicamente, que sabem disso e sempre tentam controlar a humanidade, colocando a população sempre na pobreza, né? Não querendo que ela se desenvolva, né? E isso tem milênios, não é de agora não, é de milênios, né? Existe esse governo oculto que a gente chama aqui, né? Matrix mental, que logicamente, se o todo é mente, se você controla a mente, você controla o povo, né? E aí quanto mais você se liberta, mais você vai entender que existe um jogo. E por que eu tô querendo dizer tudo isso? Porque existe um jogo da dó, existe um jogo da pena, né? Por quê? É vantajoso você dizer, por exemplo, que uma pessoa é superior a outra e inferior a outra. E aí você pode usar vários conceitos para determinar o que eu posso considerar que uma pessoa é superior a outra. O dinheiro, né? Eu posso dizer que uma pessoa é superior em relação às posses materiais. Eu posso dizer que uma pessoa é superior a outra através daquilo que ela estuda. Então, uma pessoa que é graduada, ela sabe mais do que uma pessoa que não fez o ensino básico, né? Ou mesmo uma pessoa que é pós-graduada sabe mais que outra pessoa que não fez, né? Ou mesmo uma pessoa que viajou mais, ela sabe mais do que uma pessoa que viajou menos, né? Uma pessoa que na verdade tem mais experiência, ela sabe mais do que uma pessoa que na verdade vou falar, tem poucos anos de vida, né? Então você vê que na verdade sempre é um conceito em relação a que um é dominador, um é dominado, né? Mas aí eu quero trazer para você não uma perspectiva, né, que o pessoal às vezes vai levar para uma vertente aí filosófica, né? Tem a filosofia, né? Porque a gente trabalha com a filosofia dentro até mesmo da academia da Alquimia da Mente, que é o treinamento mais avançado, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre academia, acessa aí, academiadaalquimiadamente.com.br. Mas quando a gente vai estudando sobre isso, você começa a ver, caramba, existe um jogo, né? E, na verdade, a desigualdade não é apenas social, né? Ela é muito mais profunda. E as pessoas, elas não entendem, aliás, não é econômica, né? A desigualdade não é apenas econômica, não é só o dinheiro, né? Porque mesmo uma pessoa que não tem dinheiro, ela coloca uma outra pessoa como inferioridade. Ó, você sabe menos que eu, né? Arrogância precede a ruína. Ou mesmo, você não sabe do que você está falando, né? Você não sabe com quem você está falando. Arrogância, de novo, né? Você vê que várias pessoas que se dizem espiritualistas, elas são extremamente arrogantes. Porque elas se acham superiores.
Não é verdade? Às vezes você já viu alguém que você admirava e você ouviu ela falando. Isso aconteceu comigo já. Não só no Brasil ou mesmo no exterior, mas em qualquer país, porque não muda nada. O ser humano é ser humano, né? Quando você começa a entender, caramba, tem pessoas que são arrogantes. Elas se acham a última bolacha do pacote, né? E aí você quer ir para um caminho que ele é escasso, porque isso é escassez, né? Você saber que na verdade sabe tudo não é o caminho da maestria. A gente ensina aqui o caminho da maestria, a humildade. Então a gente vem uma linha até filosofia, né? Sócrates, platônica, né? Pitagórica, que é o quê? É uma linha de libertação. Não é uma linha de libertação partidária, política, econômica, social, espiritual. É tudo. Você começa o quê? A enxergar, como a gente usa até no ocultismo, o olho, né? Por que o olho é tão importante? É usado na maçonaria, no esoterismo, no ocultismo? Porque o olho é um símbolo de visão, é um símbolo que eu enxergo aquilo que está na minha frente, eu enxergo tudo que está ao meu redor, eu consigo ver as entrelinhas, eu consigo ver o sistema, eu consigo ver, por exemplo, o jogo que está sendo jogado, eu consigo ver, por exemplo, por que ainda existe guerra no mundo, por que existe ainda pobreza no mundo, por que existe fome no mundo? Tem um interesse por trás. Não é um governo que vai mudar isso, tem um sistema, pessoal, né? E quando você entende isso, você começa a entender a matrix mental. Mas não é de uma hora para outra, eu sempre falo isso, porque são como, poderia dizer como fossem saltos quânticos. Porque para algumas pessoas vai ser mais rápido, para algumas vai ser mais demorado. Por quê? Existem sistemas de crenças. Talvez os seus sistemas de crença religioso façam que você entenda que, na verdade, o caminho dos céus, o caminho do universo é dos pobres. E tá errado. Porque foi uma interpretação sua. Né? Se a gente pega uma frase até de Leibniz, né, do século XVIII ali, Gottfried Leibniz, né, o último grão-mestre aí da maçonaria, que tinha uma linha pitagórica, né, ele fala, a percepção não é a realidade. Se a percepção não é a realidade, você tem o quê? O que você vê do mundo não é o mundo. É uma percepção tua. Você acha que o mundo é do seu jeito, mas não é. Ele é muito maior. Tanto que, por exemplo, quando você conhece novas pessoas, você conversa com gente nova, você percebe que existe um movimento sempre de que, ao invés de abranger mais pessoas, das pessoas se comunicarem, se agregarem, é o momento que de dividir, né? Você vê isso até mesmo de exclusão, mesmo no sentido de vamos atrapalhar as pessoas de terem um convívio social, né? Isso eu falei várias vezes, a gente é meio que inibido, não pode falar muitas coisas nas redes sociais, a gente já perdeu rede social, a gente já foi cancelado, já foi censurado, já perdemos contas nas redes sociais, eu falo isso muito, por isso que a gente tem os nossos cursos. Você às vezes não sabe da importância que o nosso curso tem. Por isso que a gente fala muito do curso, do mapa astral da alquimia da mente, academia da alquimia da mente, método Hercules, Quantum Waves, segredos da lei da atração. Não é só para vender. É que a gente não pode mais usar as redes sociais para ficar falando isso, ou mesmo um podcast para falar sobre isso. Né? Estamos vivendo sim um momento de censura total. E como a gente já perdeu contas muito antes lá atrás, eu já sei como que vai ser. Porque você vê o sistema. O sistema existe, quer você acredite ou não. Né? Como eu sempre falo para as pessoas, a lei natural ela existe há milênios. Quer você acredite ou não, quer você chame, por exemplo, o Criador, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Jeová, Javé, Zoroastro, Luz, Ra, né? Da forma que você chamar, né? Xamã, né? Então, por exemplo, chamar através de uma língua, né? Tupi, uma linha tronco G, ou mesmo uma língua africana, uma língua maori, né? Polinésia, não importa. A lei sempre vai funcionar. E não é uma lei restrita, é uma lei que liberta, porque a partir do momento que você sabe que o universo é regido, né? O multiverso, a existência, né? A gente gosta muito de usar essa palavra existência, porque é bonita, né? Tudo que existe, né? E tudo que existe também é o que não existe. Tem muita coisa que não existe, mas existe também. Né? Então, por exemplo, o que é um zero? Né? Quando eu falo de matemática, eu começo a conceituar um pouquinho mais para você, até para você tirar um pouquinho, ter uma base de dados dentro do seu cérebro que muitas vezes você não tem. Né? O que é o zero? Né? Ensinaram para você na escola que o zero era o nada. Só que o zero é a oportunidade de tudo. Porque se o zero é o nada, quando a gente vai para física quântica, quando a gente vai, por exemplo, para mecânica quântica, quando a gente vai para física, quando você vai ter dentro do átomo, né, a destruição do átomo para procurar qual que é a menor partícula que existe, né? E o átomo, a palavra átomo vem lá do grego, né? Os gregos já sabiam da origem do átomo, porque eles sabiam de outras antigas civilizações que falaram isso para ele, ensinaram isso para ele. Vieram do Egito, que na verdade naquela época chamava Kemet, né? Kemet.
também era chamado, que veio de Atlantes, e antes de Atlantes veio de outras civilizações, Anunnakis e assim por diante, extraterrestres, sim, nós fazemos parte de uma grande família intergaláctica, e a Terra, o nosso planeta, nós como terrestres, terráqueos, fazemos parte de algo maior, né? Não faz sentido achar que isso existe ou não, não tá mais nessa narrativa. O grande lance, a gente que tá agora existe esse conhecimento, tá disponível em qualquer site, você procura, né? É fake news. Vai procurar então na biblioteca. Né? A gente não procura só na internet, meu amigo, minha amiga. São sites confiáveis, inclusive de várias universidades. Você vai procurar. Inclusive vai ter várias pessoas que você, né, conhece, que na verdade falam sobre isso há anos. Por que a pessoa iria enganar as pessoas por causa disso? Existem charlatões? Sempre tiveram, né? Sempre tiveram. Mas existe uma verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade. É a verdade com V maiúsculo, né? Que é a lei natural. Tudo, na verdade, coexiste por causa disso. E quando a gente fala do átomo, quando foi destruído o átomo, a gente o quê? Achou próton, elétron e nêutron, né? E aí, no caso, quando a gente vai mais na subpartícula atômica, acharam outras substâncias, né? Bésons, quarks, né? Fótons. E quanto mais foram mais atrás disso, menor a partícula, viram que não tinha nada. Né? Então o zero é um nada, mas se o zero é um nada e no átomo não existe nada, então dentro de nós não existe nada. Então a percepção que você tem que na verdade você é desse jeito, que eu tenho uma barba, né, que eu tô usando uma camiseta branca, é uma percepção, porque não é o fim, é o começo. Por isso que existe até o conceito de alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Então o que termina começa, o que começa termina. Isso aí é o quê? Correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Você percebe o quê? Que muitas vezes você não vai ter uma abordagem que vai ser congregadora, vai ser sempre limitadora. Se você estuda física quântica, você só vai estudar física quântica. Neurociência, neurociência. Filosofia, filosofia. Economia, economia. A nossa linha da alquimia da mente, ela abrange tudo, porque não tem como dividir mais. Nós estamos já na era, nos auspícios, né? Eu gosto de usar essa palavra, nos auspícios da Era de Aquário. A Era de Aquário é coletivo, pessoal. Não tem como você excluir conhecimentos da humanidade. Inclusive, não tem como excluir as antigas civilizações que usavam e usam, né, e usarão, porque estão acontecendo ao mesmo tempo do que eu estou aqui, com esse celular, com essa internet que a gente acha que é a última bolacha do pacote em termos de tecnologia, acontecendo lá. Né? Círculos quânticos, o quê? Alimentando o que a gente conhece ou acha que foi o Egito. Né? Que era uma terra que tinha água ali. Né? A esfinge não era aquela cara que tinha, era uma cara de leão. Foi destruída para personificar uma pessoa. Né? E era um faraó. Né? Aí você vai estudando Göbekli Tepe, Napul Padman, lá na Indonésia. Você vai, por exemplo, para quem foi para Cancún já deve ter ido em Chichen Itza, né? Ali na península de Yucatán, no México. Aí você vai para Nazca, ali no Peru. Né? Você vai para a Amazônia, você vai ver pirâmides. Você vai ter pirâmides perto ali de Portugal, né, que era Atlantis. Sim, já foram encontrados. Perto do Japão, na Sérvia, na Rússia, na China. Então, nós somos fruto de algo muito maior que nós mesmos podemos compreender. Né? Então, quanto mais você estuda isso, mais você o quê? Cresce. E por que eu quero dizer isso? Se você é um ser igual a mim, e nós somos iguais, nós fazemos parte de algo maior. Então você é tão grande quanto eu. Nós somos grandes. Se todos nós somos grandes, não tem como alguém ser inferior a nós. Tá entendendo? Se existe algum jogo externo em relação à diminuição do ser humano, aí já não tem mais a ver com algo interno. O que eu quero dizer? Você não deve ter dó ou pena de ninguém, porque qualquer ser humano, qualquer ser terrestre, qualquer ser espiritual tem a capacidade inata, já nasceu com a pessoa, de por exemplo, julgar qualquer tipo de desafio que ela possa ter, qualquer problema que ela possa ter ou ele possa ter. Não existe desafio qual que você não pode vencer, entendeu? Independente se for de âmbito pessoal, emocional, profissional, financeiro, até mesmo social. O grande lance é quem procura respostas, quem procura desculpas, né, vai achar desculpa, vai falar que mas a sociedade é cruel,
né, o capitalismo, né, o ismo da vida, o socialismo é a solução, né? Vai achar o quê? No externo uma resposta, né? Eu quero deixar para você, acorda, porque você está sendo manipulada. Nenhum sistema externo vai conseguir suplantar algo que vai além de você. Porque nós temos uma interpretação limitada do cosmos. Nós temos uma limitação limitada. E muitas pessoas que se dizem espiritualistas, porque elas se acham superiores às outras pessoas, e acontece isso muito, elas, na verdade, acham que por serem superiores, desculpa, elas, na verdade, veem mais do que as outras pessoas. E aí você fere o princípio da humildade. Né? Nós todos somos um. Você é mestra e mestre da sua vida, ou deveria ser. Né? E aí, no caso, vem a outra vertente. Eu não tenho dó ou pena de ninguém. Cada coisa que está acontecendo tem um motivo para acontecer. Eu posso ajudar as outras pessoas, mas eu não posso interferir no aprendizado. A gente pode usar a palavra até evolução, né? As pessoas gostam de usar muito evolução, mas eu tomo muito cuidado porque você sabe, para quem já conhece a gente há mais tempo, a gente não usa muito a evolução de Darwin, porque Darwin se contradisse no primeiro livro, né, da Origem das Espécies. Você tem que dar uma olhada, né? Então ele não conseguiu provar que o homem veio do macaco. Esse lance foi só comercial, né? E quanto mais você estuda a história da humanidade, você vê que, na verdade, muitas coisas não aconteceram do jeito que você aprende nos livros de história. Né? Que o ser humano, na verdade, foi na caverna, né? Que, na verdade, aconteceu o que aconteceu, né? Então, basicamente, tem muita coisa que não foi dita. Para o pessoal que tem perguntas, eu vou responder ao final só. Eu só respondo ao final. Coloca aqui nesse boxzinho aqui, para quem está aqui agora ao vivo, coloca nesse boxzinho em relação à interrogação, que aí no caso eu respondo no final. Bacana? Porque eu não consigo acessar depois. Por um motivo o Instagram não está deixando mais. Coloca no box, tem uma interrogação aqui dentro de um box de comunicação, e eu respondo depois. Só beber uma água aqui que eu quando começo a falar, eu não paro. Vou colocar um própolis aqui. Pra quem não conhece, eu uso muito própolis. A gente usa bastante coisa natural, a gente sempre recomenda aqui. Então bora lá, pessoal. Agora indo para uma vertente mais de frequência, mais de energia, né? Quando você tem dó, quando você tem pena de alguém, você não está emitindo uma frequência vibracional espiritual, espiritualizada, muito pelo contrário. Como você tá com uma frequência baixa, porque você às vezes tem raiva até, não, isso aí é o sistema, né? Não, é a economia, é os ismos, são os istas, né? É por causa disso, né? Você tá o quê? Emanando dor. Você tá emanando o quê? Uma frequência vibracional baixa. Se você tá emanando uma frequência vibracional baixa para uma pessoa que tá precisando de ajuda, você tá prejudicando cada vez mais essa pessoa, né? Então ter dó de alguém, ter pena de alguém, piora não só a situação da outra pessoa que não tá achando as respostas, vou pôr desse jeito, não tá achando as respostas, mas também tá fazendo com que você seja conivente com essa dó, achando que a outra pessoa, outro ser humano, ser terráqueo, terrestre, espiritual, elétrico, eletromagnético, quântico, não sabe, não tem competência para superar, né? Aí que vem a arrogância de novo. Eu consigo ver o que ele precisa fazer, né? Isso é arrogância. Cada um tem um passo, pessoal. Cada um tem uma dança. Pode ser o tango, pode ser o samba, pode ser o heavy metal, pode ser o rock, pode ser o pop, né? Cada um tem um passo. Cada um tem um nível de consciência. E às vezes você tenta, e a gente usa muito esse verbo aqui na alquimia da mente, que é conversão. Né? Você quer converter a outra pessoa ao que você acredita, mas vamos voltar ao que eu falei. A percepção não é a realidade. Você quer converter a pessoa para ser igual a você. E a pessoa não vai ser igual a você, porque ela precisa passar por desafios que para ela são importantes, mas são diferentes dos seus desafios. Todo mundo tem um desafio, né? Por exemplo, eu tenho desafios diariamente, você tem desafios diariamente. Mas o seu desafio é diferente do meu. Mas eu já passei por situações muito parecidas com a sua. Eu posso te dar um conselho, te ajudar. Mas quem que vai ter que ir em frente, criar situações para superar esse desafio,
quem na verdade vai ter que liderar às vezes uma equipe, contratar funcionário, demitir funcionário que às vezes vai acontecer, ou mesmo ganhar mais dinheiro, criar situações de renda passiva, você entender o jogo, né, da Matrix mental, que eu falo tanto para vocês diariamente, vai ser você. Você vai estar na linha de frente. E acontece muito com as pessoas o quê? Elas querem receber conselhos, e muitas vezes conselhos gratuitos na internet, né? Procura o primeiro vídeo na internet, procura o TikTok, né? Geração TikTok imediatista. E aí, no caso, coloca como se fosse a solução dos problemas, né? Vem de cima, né? Vem do sobrenatural. Né? Vou jogar os búzios e vou falar para você. Vem dos orixás e vou falar para você. Vem, por exemplo, de uma entidade espiritual, de um mestre espiritual, e agora eu vou fazer. Né? Para quem sabe, para quem trabalha, né? Porque a gente estuda todas as religiões, mas nossa linha é o quê? Da alquimia da mente tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com respiração. Não é uma linha religiosa, não tem nada a ver. Na verdade, a gente estuda todos porque é para conseguir conversar com você, né? Que tem alguma linha religiosa, culto, doutrina, né? Mas a gente sabe, quando tem algo ético, profissional, nenhuma entidade, mestre espiritual, o jeito que você chamar, tá? Orixá, vai falar para você que ele ou ela, né, vai fazer o trabalho para você, ou mesmo vai fazer o que você precisa fazer por você. Não, ele vai falar, olha, você pode fazer esse caminho, ou faça esse caminho. Só que ao mesmo tempo saiba que você que vai caminhar esse caminho. Né? E é assim que funciona a vida. Ninguém pode segurar o fardo que é 100% teu. Por isso, não tente pegar a dor, a pena, para justificar que aquela pessoa não precisa passar por aquilo. Ela precisa sim. Só que ao mesmo tempo, você pode ajudá-la no sentido de enxergar outros caminhos. Isso dá para fazer. Mas o que acontece com as pessoas é o quê? Elas querem fazer o trabalho que as outras pessoas precisam fazer por outras pessoas. Não é assim que funciona. O universo, ele é perfeito, ele é matemático. Né? O átomo, ele é perfeito, ele é matemático. A sua vida é perfeita, é matemática. A sua profissão é perfeita, é matemática. O dinheiro que você tem hoje é perfeito, é matemático. Se você tem bastante ou pouco, é matemático. Vibra aquilo que você é, não aquilo que você quer. Né? Ah, eu quero mais dinheiro. Sim, você quer, pode até querer mais dinheiro, mas você não é uma pessoa que procura ou mesmo está expandindo em termos financeiros. Né? Você acha que dinheiro é ruim. Então, não corresponde. Né? Você, por exemplo, quer uma liberdade para as pessoas, mas uma liberdade restrita. Né? Isso também não é liberdade. É uma percepção. Você acha que a liberdade é do seu jeito. Novamente, arrogância. Arrogância precede a ruína. Né? Então, pessoal, a gente pode ir para muitas vertentes. Eu sempre falo isso. Né? Mas o intuito sempre da live aqui, né? Se você está escutando a gente podcast, ou mesmo assistindo a gente por vídeo, YouTube, Spotify, podcast, Google Podcast, participa com a gente todo sábado de manhã no Instagram. Eu vou agora responder algumas perguntas aqui. Pessoal, quem tiver pergunta, coloca aqui no box para mim, fica mais fácil, tá? Eu não tô mais conseguindo subir, o Instagram mudou aqui, o código. Coloca aqui nesse box aqui que tem uma interrogação que eu vou responder. Deixa eu pegar a primeira pergunta que eu vi aqui. É da Fabiana. Deixa eu colocar aqui, acho que é assim. Obrigado, viu, Fabi, que você tá aqui, né? Como reagir com pessoas assim, que se acham superiores porque se julgam mais espiritualizadas? Pois é, né? É assim, a primeira coisa de tudo é como você deve reagir. Acho que você já tem uma reação já por causa disso, até você me mandou a pergunta, né? Mas eu creio que pode ser uma pergunta de mais pessoas. Todo mundo é espiritualizado. Porque todo mundo é um ser espiritual, quântico, energético, eletromagnético. Nós usamos o elemento alquímico, né? Eu sou alquimista, né? Eu ensino para vocês a alquimia da mente. O elemento éter é o que junta tudo, né? Terra, fogo, ar, água, né? E tem o éter, o quinto elemento que junta tudo. Então todo mundo detém o poder sobre esses elementos, todos os 5 elementos. E fora os elementos em relação, por exemplo, ouro, chumbo, enxofre, toda a tabela periódica dos elementos, né? Não existe alguém que domina mais, domina menos. Se alguém, na verdade, eu sempre falo para vocês, se autodenomina superior, muito cuidado. E como a gente está no ano astrológico de Mercúrio, isso eu falei para vocês antes de começar, antes de março, né? Porque 20 de março de 2023 a gente vai de novo ter uma mudança do ano astrológico, mas como a gente tá, eu tô gravando, né? A gente tá fazendo essa live aqui no ano astrológico de Mercúrio, eu já tinha falado para vocês que iriam aparecer pessoas que se dizem a última bolacha do pacote. O pessoal chama de falsos profetas, mentirosos. Sim, e acontece muito, né? E aí cabe a você
procurar conhecimento, informação e sabedoria, né? Então, existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Anota aí no caderninho de ouro, né? Conhecimento é uma coisa, informação é outra coisa, sabedoria é outra. Tá? Tem até um ensinamento do Lao Tse, né? Você quer adquirir conhecimento? Compre livros. Aí o Lao Tse fala, você quer adquirir sabedoria? Jogue fora os seus livros. Né? Então, assim, a informação, na verdade, é o que está acontecendo e você procurar as fontes, né, seguras, se você for atrás. Não é só um jornal da televisão, né, ou só no Twitter. Procure, né, as pessoas que estão... E hoje em dia, né, pessoal, todo mundo tem o celular, você consegue ver a informação acontecendo em tempo real, né? Mas o grande lance de tudo imagina que você já tem essas características, você já tem esse conhecimento, já tem essa sabedoria, já tem essa informação. Se você considera que uma pessoa está sendo arrogante, eu acho que a gente pode responder nessa perspectiva, tá, Fabi? Se uma pessoa está sendo arrogante, você dá para sentir, né? Porque comunicação não verbal, você vê o rosto dela, né? Ela gosta de fazer palavras impositivas, né? E não é só uma pessoa que é assim, você também é assim, todo mundo é assim. É porque todos nós, até eu falo isso, tem uma série que a gente está rodando agora no podcast e no YouTube, que é a série Astrologia na Prática. Se você não está seguindo lá, vai atrás. A gente já liberou aí 6 signos já, até Virgem, se não me falha a memória. E esse arquétipo muito da arrogância tem a ver com leão. E todos nós temos leão, né? Leão faz parte de você. Ah, Diego, mas eu não sou, meu signo é de Libra. Não, mas você tem leão também. Ah, Diego, mas eu sou do signo de Aquário. Não, mas você tem leão também. Não, mas Diego, eu sou taurina. Não, mas você tem leão também. Todo mundo tem leão, tá bom? Pouco mais, pouco menos. Mas o leão é o arquétipo, né, do ego. Isso é importante você saber quem você é. Mas ego em excesso é arrogância. E arrogância precede a ruína. Por isso que é tão importante você entender isso. Que existe os arquétipos para te ajudar nessa compreensão, mas quando você enxerga no outro que na verdade a pessoa não está sendo honesta, não está sendo sincera, né? O seu corpo, né? O pessoal às vezes chama de perispírito, né? Se for no espiritismo é perispírito, né? Mas seria o sentido o quê? Você vai sentir a intuição, né? Da forma que você chamar, vai dar na mesma, né? Mas você vai sentir algo dentro de você que na verdade vai o quê? Resplandecer. Peraí, isso aqui não está sendo um discurso coerente. Né? A gente preza muito pela coerência. Não é à toa que a gente ensina sobre coerência psicofisiológica. Então, a conexão entre cérebro e coração. Né? Você vai sentir, você vai ver. Né? Então, assim, você não tem que, na verdade, por exemplo, se você não quiser seguir a pessoa, não siga. Né? Mas existe alguma coisa, naquele momento, naquele instante de tempo, talvez a pessoa nem se deu por entender que, na verdade, ela está sendo uma pessoa, às vezes, arrogante. Tá? E cabe a você seguir ou não seguir. Ou mesmo juntar-se no movimento que ela acredita ou não. Né? Cada um tem liberdade. Isso é liberdade de expressão. Né? Por isso que eu falo para vocês. A gente já foi censurado, já foi cancelado, sim, já perdemos redes sociais. Eu entendo a dor de muitas pessoas que estão passando por isso agora, nesse exato instante de momento. Eu falei isso bastante lá em 2020, na pandemia, para vocês, que isso iria acontecer de novo. Tá? Mas aí, para quem tem olhos, veja, para quem tem ouvidos, escute, né? Para quem tem bocas, que falem. Né? Não cabe a nós, você que tem que decidir o futuro da sua vida. Né? Vamos ver aqui, obrigado, Fabi. A Fabi até colocou aqui. Meu ascendente é leão e meu nodo norte casa um leão. Perfeito. É isso aí. Maravilha. A gente soltou já o podcast aí e o vídeo de leão. E aí, se você quiser fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente, é só clicar no link que vai ter lá. Tá? É só procurar nos podcasts aqui ou nos vídeos. E vai ter o link lá para você fazer o mapa junto com a gente. Né? Você faz o pagamento lá. A gente tem uma sessão super bacana. A gente grava tudo, manda para você, manda um relatório. É bem profissional, que a gente sempre faz, né? Todo curso. O pessoal que é nosso aluna sabe disso. Pessoal, é isso por hoje, tá? Eu quero agradecer de coração a sua presença, você que quer participar ao vivo todo sábado de manhã no Instagram. Para quem é da academia da Alquimia da Mente, a gente vai lá pro grupo do Telegram pra gente fazer o checkpoint semanal, tá bom, gente? Um beijão, um abraço para vocês, desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. A gente se vê em mais vídeos, podcasts e lives por aqui, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.